Ai, ai, a Puppet Combo. Aquela empresa que lançou um monte de jogo que virou moda entre os youtubers grandes, fazendo live deles e só jogatinas mesmo no YouTube. Eu encontrei um iceberg na internet sobre ela, mas ele é mais focado nos jogos dela, no caso do conhecido ou menos conhecido. Mas mesmo assim eu achei interessante fazer um vídeo sobre. Mas enfim, vamos pro iceberg. Uma coisa incrível nos jogos da Puppet Combo é esse gráfico que lembra muito o PlayStation 1, e esse gráfico é a marca registrada da empresa. O game Power Jill Massacre conta a história de uma mulher chamada Megan, que com seu namorado Jeff terminaram num acidente, que deixou o Jeff incapacitado de andar, e nisso a Megan vai procurar ajuda sozinha. Andando um pouco, o jogador vai achar uma fábrica e vai entrar lá dentro pra ver se ele consegue alguma ajuda. Só que dentro dessa fábrica tem um loucão com uma furadeira que passa a caçar a Megan. Uma das coisas que mais pega nesse jogo são os sons que o maníaco faz, principalmente quando ele te vê. No jogo, o player precisa achar algumas chaves para abrir uma porta e fazer o final bom, que a Megan escapa depois de correr por um bom tempo do loucão num corredor bem grande. E claro, depois de tomar um susto memorável. O segundo final acontece se o jogador ignorar as chaves e ir para um labirinto medonho, e o loucão vai te perseguir lá dentro. No final desse labirinto, o jogador vai acabar no covil do loucão, para ser preso por ele numa gaiola, para ser morto logo em seguida, mas não antes de tomar um susto tão brabo quanto o outro. Nesse game, a gente que é a ameaça. Feed Me Billy é um game sobre um rapaz, menino, sei lá, chamado Billy. Ele tem a missão de matar pessoas e trazer pra casa dele, porque nela existe um buraco faminto por carne humana. No game existem 3 cenários, e nos 3 o nosso personagem mata várias pessoas de diferentes situações. Tudo pra alimentar o buraco. No terceiro cenário, que é o último, quando o Billy termina de alimentar o buraco, uma cabra sai de dentro dele, com a mensagem Well Done, dando a entender que o Billy só tava ajudando algo pior a sair pra fora. Ou sei lá. O game se inicia com um menino tirando uma foto com um coelho gigante em um shopping. Depois disso, o game corta pra uma cena de uma cabine de fotos. E aí a gente já tá jogando. No game, a gente entra na pele de um menino que acabou sendo esquecido dentro de um shopping, porque ele dormiu na cabine de fotos. Tentando achar uma saída, o jogador encontra o mesmo coelho, só que dessa vez ele tá com uma foice e ele quer matar o menino. Enquanto foge do coelho, o jogador também precisa resolver alguns puzzles. E resolvendo esses puzzles, ele tem acesso a uma sala que tá um zelador. O menino conta sobre o coelho pro zelador, só que o zelador não acredita em nada. E resolve averiguar ele mesmo. E ele não volta pra ver o menino, mas quem volta é o próprio coelho. E assim o prólogo acaba. E agora o game realmente se inicia. No jogo a gente controla uma mulher que faz parte de um grupo de jornalistas que foram até a antiga casa do assassino coelho para fazer uma matéria sobre ele e a casa dele. Nessa casa ele capturava crianças para fazer um caça aos ovos mortal. Em teoria é burrice isso, ir lá e gravar. Mas como nas gravações eles citaram que o coelhão tá morto já tem 8 anos, aparentemente tá tudo seguro. Depois de algumas gravações, algumas coisas acontecem. Um dos caras do grupo some, a van é destruída e eles acham uma carta anunciando que eles agora estão numa caça aos ovos mortal do próprio coelhão. A partir daí começa. A gente precisa achar todos os ovos enquanto o coelho nos caça. Quando o player encontra todos os ovos, ele vai pra uma estufa e lá ele descobre que o assassino coelho é o cara da equipe que sumiu. Quando ele vai matar a protagonista, as vítimas dele voltam à vida e o matam. E esse era o final. Até uma atualização sair, mostrando que tudo aquilo era parte de um filme, que precisou acabar assim, com um final horroroso, eles mesmos falam isso, porque o ator que fazia o coelhão sumiu, junto com algumas coisas do set de filmagem, incluindo algumas roupas de coelho. Quando a gravação acaba, a nossa personagem vai embora de carro, e essa é a cena final.
Nele, tu é uma mulher que vai trabalhar numa lojinha de posto de gasolina no turno da noite. O rapaz que trabalhava no turno do dia nos dá algumas informações. Uma delas é que o banheiro tá trancado. No jogo tu limpa o chão, arruma prateleiras e atende alguns clientes. Depois de alguns minutos de jogo, uma van passa algumas vezes no posto devagar e sem estacionar. O dono da van vem até a loja e pergunta se nós estamos sozinhos. E o player pode responder que sim, ou que tem mais alguém com a gente, o que seria mentira. Independente da resposta que tu der, ele vai dar uma volta pela loja, vai pegar uma cerveja e vai embora. Depois disso, o jogador vai notar que o banheiro que estava trancado vai estar aberto. E quando tu vai lá ver o que houve, um homem com um saco na cabeça sai e mata o jogador. Nesse game, o jogador recebe uma carta de um internato dizendo que a filha dele adoeceu, e assim a gente tem que ir até o internato que ela tá de carro pra tirar ela de lá. Uma chuva forte começa que bloqueia a estrada, e o jogador continua a pé até o internato. Só que lá uma freira loucona das ideias tenta matar o jogador a todo custo. Nesse jogo a freira escuta qualquer som que o player fizer. Se tu abrir uma porta ela vai ouvir, se tu andar ela vai ouvir, e ela é muito rápida. O jogador precisa fazer vários puzzles enquanto foge dela pra progredir no jogo. E o game tem 5 finais. No primeiro, a nossa protagonista enlouquece e se enterra viva. No segundo, ela fica presa em um respiradouro que distorce a realidade e ela acaba sendo morta por uma pequena figura humanoide feita de luz. No terceiro, ela queima uma freira viva. No quarto, ela fica presa em uma sala que a freira enche com seu vômito, que é ácido. E no quinto, a nossa protagonista fica presa em um poço de arame farpado e a freira vem e nos mata. A maioria deles só desgraça acontece mesmo. No prólogo desse jogo, a gente controla Roxane, que tá de carona com outro cara. Depois de andar um pouco, ele para o carro pra ir num banheiro de beira de estrada, mas ele acaba desaparecendo. A nossa personagem vai atrás dele e não encontra ele no banheiro, então ela dá uma olhada na redondeza pra ver se acha ele. Só que ela acaba se deparando com um homem mascarado que começa a caçar ela, e ele alcança ela. E assim o prólogo acaba. Quando o game inicia, o jogador tá preso numa gaiola. Ele sai dela e precisa achar uma saída. Pra isso ele resolve alguns puzzles, enquanto o açougueiro, é esse o nome dele, ele te caça. Ele fica vagando pela casa, então é crucial não fazer barulho nem ser visto. Ele tem uma mãe que fica de cadeira de rodas, e ela não te ataca, mas quando ela te vê, ela dá um gritão que vai entregar a tua localização pro açougueiro. Sempre que o açougueiro te pega, ele vai te nocautear e tu vai nascer em um local diferente da casa. E esse jogo tem 3 finais. O primeiro ocorre quando o player é pego 3 vezes. O açougueiro te leva pra uma sala, fica tudo escuro e a gente consegue ouvir o grito que é da nossa personagem. O segundo final acontece quando o jogador encontra a chave da saída da casa. O jogador corre pela fazenda do açougueiro e ele vem atrás com uma motosserra. Quando tu alcança algumas casinhas, tu bate na porta de uma delas pra pedir ajuda. E um homem, bem familiar inclusive, aparece e ao invés dele te ajudar, ele fica te fazendo algumas perguntas, até que o açougueiro te alcança e te mata na frente dele, e ele não faz nada. O terceiro final acontece quando o jogador entra no porão da casa do açougueiro. O jogador acha uma sala que tem uma criatura, bem familiar inclusive. Quando ele vê essa criatura, o açougueiro alcança ele e assim o jogo acaba. No game a gente é um menino que tá no internato, bem familiar inclusive, e é Natal. Uma freira diz pra gente que a gente não pode ir pra festinha que tá tendo, sem dizer o porquê, mas o nosso personagem não gosta nada disso. E ele vai até a cozinha, pega uma faca e ataca a freira, e depois disso ele começa a atacar todos do internato. O game avança 20 anos e agora a gente tá na noite do Natal. A mando de uma árvore de Natal, a gente mata algumas pessoas. É sério isso? E tudo isso a gente faz da noite do Natal até o dia do Ano Novo. Só que no final do jogo ele volta pro internato amando da árvore e bota fogo nele. Quando ele chega em casa, ele é emboscado pela polícia. A árvore de Natal pede desculpas pra ele. E ela fala que ela colaborou com o FBI porque ela não queria ir pra cadeia. O game termina dizendo que o nosso personagem, que se chama Larry, foi condenado por 36 acusações de assassinato em primeiro grau. No jogo, a gente encarna o papel da Rachel, que tá voltando sozinha pra casa depois de um jantar. No game, o jogador precisa achar moedas pra ligar pra sua colega de quarto, pra ela destrancar a casa dela pra ela poder entrar. Só que enquanto o jogador procura as moedas, um assassino conhecido como Night Reaper te caça. Inclusive, ele usa uma máscara de pato, que é bem estranha. Nesse game, o jogador tem um medidor de pânico e adrenalina, que o player precisa ter cuidado, porque se o pânico ficar alto, o personagem vai ficar lento, que vai ocasionar a tua morte. No final, caso o jogador pegue todas as moedas, a personagem faz a ligação e entra em casa. Lá os créditos sobem enquanto ela vê TV, mas quando os créditos acabam, ela ouve um som estranho, e ela pergunta quem tá aí. E nisso a gente consegue ouvir o som de um pato, e assim o jogo termina.
Nesse game a gente faz parte de um grupo de adolescentes que estão num hotel, que curiosamente tá vazio, só tendo eles. O nosso grupo acaba sendo atacado por alguém que tá vestido de bombeiro. A gente é a personagem Nancy, que tem o objetivo de encontrar os outros amigos dela e fugir do hotel. Na história, o hotel não aceita cartão, apenas dinheiro, e o grupo só tava com seus cartões, mas a recepcionista deixa eles se hospedarem à noite e confia neles pra eles procurarem um caixa, sacarem a grana e pagarem ela depois. Esse game ainda não foi lançado, ele faz parte de uma coletânea da Puppet Combo chamada Unfinished Roads Volume 3. É bem provável que esse jogo não seja nem finalizado, muito menos lançado, mas seria ótimo se viesse. Nesse jogo a gente entra no papel de Janet, uma mulher que tá à procura de um novo emprego, e nessa busca ela acaba aceitando trabalhar num filme slasher de terror, de baixo orçamento, o famoso terrorzinho B. No game, alguém coloca sedativos na bebida dela e ela acorda em um prédio abandonado, e logo ela nota que o filme que ela ia participar virou a realidade que ela tá. Nesse prédio, um cara com uma máscara de urso, ou pelo menos eu acho que é uma máscara de urso, tenta caçar ela com um cutelo. Pra quem não sabe o que é um cutelo, é isso aí, ó. E tu precisa fugir dele explorando todo o local pra achar uma arma ou uma faca, porque no final do jogo, pra te liberar a saída, tu precisa matar ele. E o jogo termina com a nossa personagem indo embora. Esse game me lembra um pouco o modo zombies do Call of Duty Black Ops 2. Que jogo incrível. Me lembra porque basicamente isso daqui é um jogo de hordas, só que de aranhas, que vão ficando mais difíceis e com variações conforme o player avança. Aqui tu precisa defender a tua família do ataque delas e também a si mesmo. O player vai usar armas, vai trancar janelas e portas para evitar a entrada delas, e a cada nível que o player passa ele pode desbloquear novas armas. Se alguém da tua família ou tu for morto é game over, e ele só termina depois do player matar a aranha rainha. Inclusive eu já ia me esquecer de citar, esse é um dos poucos jogos da Puppet Combo que tem boss, e o jogador precisa matar alguns deles para continuar progredindo no jogo. Nesse game, a gente é um personagem chamado Jim, que acabou dormindo no que parece ser um parque de palhaços. Ou só um labirinto, eu realmente não sei exatamente o que é isso aí. Vamos dizer que é um parque de terror, só pode. Até porque não é em todo parque que dá pra achar armas de fogo. No jogo, o player precisa andar pelos labirintos procurando algumas moedas pra abrir a saída. Tem que fazer isso enquanto foge dos palhaços assassinos. O jogador pode achar armas para se defender, e por padrão ele começa com 8 vidas. Se ele morrer, ele não perde as moedas que ele já coletou, mas ele vai perdendo as vidas dele até chegar a 0, e aí game over. Eu não vou me aprofundar muito nesse tópico porque ele é meio longo, mas basicamente Scary Tapes Volume 1 é uma coletânea de 4 jogos da Puppet Combo. São eles Night Shift, Spiders, Feed Me Billy e The Riverside Incident. No caso, são jogos que têm uma história compartilhada. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre, o canal do Renabo já fez um vídeo sobre, o link vai estar aí na descrição caso tu queira assistir. Nesse game, uma comunidade da Deep Web passa o Halloween assistindo uma transmissão de uma Red Room. No caso, algumas meninas são sequestradas e colocadas numa casa cheia de armadilhas para destroçar elas de tudo quanto é forma. Tudo para entreter quem tá vendo a live. No game, o jogador é uma dessas meninas e ele precisa andar pelos corredores e salas sem morrer pelas armadilhas ou ser atacado. Porque além das armadilhas, tem um loucão com uma serra elétrica, que na verdade é a gasolina. Ele aparece aleatoriamente tentando te matar. Inclusive, esse game é um dos mais difíceis da Puppet Combo, porque para zerar ele, o player precisa passar por todas as salas. Falando em zerar esse jogo, eu achei muita pouca informação, tanto no YouTube quanto em sites que eu pesquisei. Se tu souber algo mais sobre ele, fica à vontade para adicionar aí nos comentários. Esse game se passa na noite de Halloween. Nesse game, a gente é a personagem Alice, que leva os irmãos mais novos pra pedir doces pelas casas, a mando da mãe dela. Esse bagulho de pedir doces que acontece lá nos Estados Unidos é bizarro pra mim. Ela também pede pra Alice não falar com estranhos, como se ela não tivesse saído exclusivamente pra isso, e seguir a trilha que eles têm planejada. A Alice e os irmãos dela ficam pedindo doces. Depois de já terem pegado uma boa quantia de doces, ela nota que um dos irmãos sumiu, mas ela chuta que ele voltou pra casa de medo e continua pedindo mais doces. Durante o caminho, ela tropeça no espantalho, que fala que ela deveria sair da trilha, porque assim ela iria achar mais doces. Ela não dá bola e continua a trilha. Não demora muito, o outro irmão também some, mas essa ótima irmã não tá nem aí, continua a trilha. Ela tropeça numa fogueira cercada por lanças. Por algum motivo ela joga todos os doces dela no fogo, e isso causa um mini terremoto. Algumas caveiras começam a sair do chão para montar em cavalos. Enquanto tudo isso acontece, uma frase aparece na tela. O ritual estava completo. O fim veio rapidamente, enquanto os 4 cavaleiros galopavam através do céu de outono, e os mares se transformavam em veneno. Enquanto o fogo chove de cima, os mortos se levantam dos seus túmulos. Foi o Samhain final. Eu realmente não entendi nada desse final aí, mas vambora. Esse game ia ser lançado em 2014 e seria o tipo de jogo que um player caça e os outros fogem, mas acabou nunca sendo lançado oficialmente por conta do Friday the 3rd,
o Sexta-feira 13, aquele jogo que tem os players que precisam fugir fazendo algumas missões, enquanto outro player com Jason caça eles. O jogo foi cancelado porque a Puppet Combo acreditava que na época, a galera que fez o Friday the 3rd, que inclusive se chamava inicialmente de Summer Camp, deu a famosa copiada no game deles, desde o conceito até as artes e logotipos. E para evitar problemas, a Puppet Combo cancelou o game. Um remake de Splinter Camp começou a ser feito pela Puppet Combo em 2016, mas também foi cancelado. Esse jogo da Puppet Combo seria muito da hora, porque os assassinos seriam os que a gente já viu nos jogos. Um que era confirmado na época do anúncio do jogo era o assassino do game Power Drill Massacre, o game que eu abri esse iceberg. No game a gente é uma babá chamada Sarah, que cuida de um menino chamado Billy. Na noite que a Sarah vai cuidar do moleque, ela chama o namorado dela pra casa que ela tá. Quando ele chega, eles ouvem um barulho vindo do quintal. Quando o namorado dela sai pra ver o que era, ele é escangotado por Nicolaus Burr, que é um Michael Myers do Paraguai. Ele é um fugitivo de um manicômio. Por algum motivo que ninguém sabe, ele quer pegar Sarah. A casa fica sem luz e ela fica presa com ele na casa. No game, o player precisa fazer algumas tarefas sem ser pego. E se o player toma 3 ataques do Michael, é game over. Pra chegar no fim, o jogador precisa fazer algumas tarefas, tais como encontrar gasolina para abastecer o carro, matar o Michael e então fugir em direção à delegacia. No fim do jogo, o policial diz pra Sarah que o corpo do Michael sumiu, e o game termina com ela sendo levada para o hospital. Se tu gostou do vídeo, considere se inscrever que tu vai me ajudar bastante. E por favor, dá uma olhada aí nos links da descrição e do comentário fixado. O meu nome é Ip, e tchau!